Hoje eu vou responder alguns comentários que foram feitos nos vídeos da minissérie Bebê Rena. Eu prefiro responder em vídeo do que em texto. Então vamos lá. O último vídeo que eu postei foi o episódio 5, Estupro e Vergonha, parte 1. Vou começar pelos primeiros comentários, né? O da Andrea foi o seguinte: uma dúvida sobre a primeira parte, sobre a culpa no estupro do abusador. Você disse que o mesmo sentiu certa culpa. É que o abuso sexual nem sempre é com coito, com as genitálias. Você acha que havia também um prazer por parte do abuso semelhante com necrofilia, visto que muitas das vezes o protagonista estava desacordado? Vamos lá. Primeiro, esse abuso aqui em relação à necrofilia não é muito bem um abuso, é uma parafilia. Então, assim, uma coisa é se uma pessoa tem, por exemplo, um fetiche de. Não necessariamente um fetiche, né? Mas uma fantasia de transar com uma pessoa se fingindo de morta. Uma coisa é isso. Assim, olha, eu vou transar com uma mulher e eu peço que ela deite na cama e se finja de morta. Não fale, não comente nada, não se mexa. É uma fantasia. Eu posso estar fantasiando uma pessoa ali, uma mulher, se fingindo de morta. Só que esse se fingir de morto aqui está muito mais ligado a uma posição de objeto dessa pessoa ali, né? Se fingir de morto, no sentido de, olha, eu estou aqui parado, né? Não estou fazendo nada, não estou me mexendo, não estou falando nada, e o outro faz de mim o que ele quiser. É um objeto. No caso da necrofilia, a pessoa sente prazer transando com cadáver. Então, por exemplo, isso é muito comum em serial killers, né? O Ted Bundy era necrófilo. Se eu não me engano, o assassino de Green River, que colocava uma pedrinha, né, e tal. Tinha outros serial killers que voltava à cena do crime e passava batom na vítima. Tinha serial killers que, ao estuprar a vítima, não conseguia ter e nem manter uma ereção, mas quando a vítima estava morta, ele conseguia transar com a vítima morta. Então aqui, nesse caso, a necrofilia não é uma fantasia e muito menos um abuso. A necrofilia faz parte de uma parafilia, um tipo de parafilia. Podemos encontrar neuróticos com fantasias de necrofilia ou fantasias necrófilas? Acredito eu que sim. Um neurótico, por exemplo, pode entrar num site pornográfico e colocar necrofilia e tem uma cena ali de um pornô de uma pessoa ali numa sala tipo ML, sei lá, fazendo uma autópsia e transando com, né, o cadáver ali. Inclusive tem filmes que falam sobre isso, né? Tipo, que dois caras ali que trabalham com autópsia e tal, e tem uma estrela de cinema que morreu, e esses caras decidem então violar esse corpo, transar com esse corpo ali já morto. Há uma série de fantasias em torno desse lugar, nesse lugar aqui, né? Da mulher ou do homem, enfim, da pessoa, nessa posição aqui de morta. Mas uma coisa é alguém fantasiar isso. Outra coisa é a pessoa de fato transar com uma pessoa morta. Transar com uma pessoa morta, sentir prazer transando com uma pessoa morta, ter relações sexuais com uma pessoa que já morreu, com um cadáver, é uma parafilia, não necessariamente um abuso. Você acha que havia também um prazer por parte do abuso semelhante com necrofilia? Já respondi. Visto que muitas das vezes o protagonista estava desacordado, como eu disse anteriormente, às vezes o abusador aqui, o tubarão branco, que eu coloquei essa nomenclatura, né, esse nome, poderia sentir prazer em abusar do corpo do Dani, desacordado ou dormindo, ou na manhã seguinte ele perguntar se estava tudo bem, ou há em torno aqui dessa fantasia um certo cinismo, uma coisa do tipo, eu sei que você sabe que eu fiz, mas eu vou fingir como se eu não tivesse feito. Pode ter uma fantasia e um prazer nisso. Tanto que o Dan descobre, digamos assim, do estupro propriamente dito entre aspas, porque ele já havia sido estuprado com os dedos, né? Quando ele toma banho e bate a água ali no ânus dele.
Mas podemos pensar numa fantasia e num prazer aqui do abusador, desse cinismo quase que sádico, do tipo, você acordou, eu sei que no fundo você sabe que eu fiz com você, mas eu vou fingir como se eu não tivesse feito. E você vai fingir também como se eu não tivesse feito. Há um jogo aqui. Não significa que esse jogo sádico do abusador, o Dani participe desse jogo de forma conivente ou que, entre aspas, ele estivesse gostando do que estava acontecendo. Óbvio que não. Óbvio que não. O problema começa quando ele rompe essa relação, entre aspas, essa relação que ele tinha, que não era muito bem uma relação. Eram abusos atrás de abusos e estupros atrás de estupros, né? Uma dúvida sobre a primeira parte, sobre a culpa no estupro do abusador. Um abusador, de fato, não sente culpa. Se é porque, por exemplo, nem todo abusador é um perverso. Há neuróticos abusadores, que podem, uma hora ou outra, sentir uma certa culpa, mas aqui na série, ao meu ver, esse abusador não me parece sentir tão culpado assim pelas práticas dele, né? Muito pelo contrário, eu não vi essa culpa do lado do abusador. Que o mesmo que sentiu culpa, né? Já respondi esse comentário. Próximo comentário do Rob Araújo. Eu fiquei com uma grande dúvida. Vocês acham que o Dani realmente transou com a Marta ou foi somente imaginação dele? Essa palavra imaginação é um problema. Se fosse alucinação, eu acharia interessante pensar sobre a alucinação, mas acredito eu que não. Acredito que de fato o Dani pode ter transado com a Marta ali, que inclusive na própria série isso acaba sendo jogado contra ele, né? Quando ele, né, denuncia a Marta, ela também fala que ele transou com ela, as coisas que ele falou, as mensagens que ele mandou. Então eu acredito sim que ele transou com a Marta, né? Poderia ter fantasiado? Sim, mas eu acredito que de fato ele transou, né, com a Marta. Vamos ver o próximo vídeo. Se tem alguma pergunta. São mais comentários, né? Daniel, comentário da Andrea, né? No antepenúltimo vídeo, de título episódio 4. Vamos lá. Daniel, na sua opinião, por que mesmo o Dan, sabendo do abuso, ele continua voltando na casa do Tubarão Branco? Porque, ao meu ver, quando eu assisti a série, ele pensou que esse cara poderia ajudá-lo em relação à sua carreira. Eu não acredito que ele voltou mesmo sabendo do abuso, por conta das drogas, estar ali dopado e desse certo cinismo sádico que eu comentei com vocês agora, que o próprio Dani na série comenta. Olha, eu acordei com a saliva, por exemplo, no meu pênis, ou eu acordava com a barguilha da minha calça aberta, ou com a minha cueca um pouco abaixada. Havia ali essa atmosfera do tipo, eu sei que o que está rolando aqui é errado, é muito errado, eu sei que ele sabe que é errado, mas eu finjo que eu não sei o que ele está fazendo. E ele finge que eu não sei, que no fundo eu sei o que ele está fazendo comigo. Há um certo cinismo sádico aqui, né, por parte do abusador. Outros são comentários também. Vou ver no episódio 3 se tem alguma pergunta. Não tem. No episódio 2, comentários, né, excelentes comentários e tal. Só pensei que ele era muito inocente, dependente emocional, não se estabiliza em nada, tanto que ele voltou nos mesmos lugares. Realmente, assim, o final da série faz com que a pessoa fique pensando nisso, né? Então, basicamente, os últimos comentários de perguntas foram esses, né? Em relação ao abuso, a essa fantasia aqui, que na verdade não é uma fantasia, necrofilia não é uma fantasia, é uma parafilia, né? Não podemos confundir. Esse cinismo aqui sádico por parte desse abusador, e o Dani começa a se dar conta disso depois. Se dá conta de que aquilo é errado, que aquilo dali é errado, que o que aconteceu é errado,
mas ele começa a sentir, entre aspas, prazer nessa posição de transar com um monte de gente sem compromisso, né? E de assistir esse tipo de pornô que nós comentamos no último vídeo, né? Espero que vocês tenham curtido. O próximo vídeo vou falar um pouco mais sobre vergonha e estupro, parte 2.